nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com a sua vida, com a sua casa e com a sua família. Hoje eu estou aqui para ministrar uma mensagem poderosa sobre nós e eu desejo que o Espírito Santo venha nos conduzir, venha conduzir esses minutos que estaremos aqui, venha conduzir a mensagem e por fim a oração, amém? Estava meditando nesse final de semana que se passou na palavra do Senhor e em meio a essa meditação ele trouxe um versículo que ficou marcado no meu coração e eu quero dividir e compartilhar ele com vocês, amém? Esse versículo se encontra lá na carta, lá no livro de 1 a Reis, capítulo 18, versículo de número 30, amém? Vamos ler o que está escrito. Então Elias disse ao povo: venham aqui. Todos se reuniram em volta dele enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Amém. Foi este único versículo que ficou ao meu coração, que será a nossa palavra de hoje. E o tema o qual Deus me deu é: conserte o altar. Construa, reconstrua o altar. Aí você vai olhar para mim e vai falar: Vitória, que altar? A Bíblia fala que a nossa vida, ela é templo e santuário do Espírito Santo. O nosso corpo, ele é templo, ele é santuário. No Antigo Testamento, assim, inclusive essa história onde Elias estava ali, é uma história muito linda. É quando ele ora para o fogo de Deus descer. Ele convoca os 450 profetas de Baal, que era um deus que eles ofereciam holocausto, e tinha o Deus de Israel, que é o nosso Deus. Então Elias foi ali e desafiou esses profetas. Ele falou: vamos ver quem é Deus real. Aquele Deus que faz descer fogo do céu é o verdadeiro Deus. Então, enquanto eles estavam ali, eles estavam adorando outros deuses, Elias orou e o fogo desceu, que é uma história muito linda. Então o que acontece? No Antigo Testamento, a Bíblia fala que os profetas que eram levantados por Deus, a forma deles adorarem a Deus era através de holocaustos, de sacrifícios, de oferecer um cordeiro, de oferecer um novilho. E o sangue daquele animal era o sacrifício de oferta suave ao Senhor. E aquilo era um altar. Se você pegar para ler a Bíblia, você vai ler: Abraão edificou com um altar para Deus, Isaac edificou um altar para Deus, Moisés construiu um altar, os reis que eram levantados sobre Israel construíram e edificaram altares, assim como Davi, Salomão, Saul e muitos outros. Por quê? Porque na época do Antigo Testamento, o altar era representado como o lugar onde a presença de Deus se estabelecia, assim como na Arca da Aliança. Um ligava ao outro. Mas hoje não, é diferente. E a palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração é: construa, reconstrua o altar que foi derrubado sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque a sua vida é o próprio altar. A minha vida é o próprio altar. Nós somos templo e habitação do Espírito Santo. No Antigo Testamento, os profetas que eram usados para edificar um altar como uma forma de adoração sincera a Deus, era diferente porque o véu não havia sido rasgado, porque o acesso não era totalmente liberado, mas hoje o véu foi rasgado, nós temos total acesso à presença e ao santuário de Deus. Só que há uma diferença, porque Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou pelos nossos pecados, ressuscitou para que nós venhamos ter vida eterna, só que ele ressuscitou com o propósito de ir para o Espírito Santo descer. Então hoje não existe mais exceções: só o profeta pode ir lá oferecer um holocausto e tá tudo ok. Não, hoje o nosso holocausto é Cristo. Então hoje o Espírito Santo, ele pousou sobre a nossa vida, e ele pousa sobre a vida, ele habita sobre a vida de todos aqueles que decidem entregar as suas vidas a Cristo. É diferente. Então ele está dentro de nós, habitando sobre nós, vivendo e guiando os nossos passos. E é esse altar que está aqui que precisa ser edificado.
Então Elias, ele foi edificar um altar antes dele fazer a oração lá para Deus mandar fogo do céu. Antes de você viver uma grande promessa sobre a sua vida, antes de você viver tudo aquilo que Deus sonhou para você, antes de você viver tudo aquilo que Deus planejou e tudo aquilo que você deseja viver, mediante o Evangelho, mediante aquilo que Deus te proporciona viver, o altar precisa ser construído. E o altar representa a nossa vida. Quando fala altar, quando fala casa, precisa ser edificado. Somos nós. O que isso quer dizer? Eu preciso me alinhar ao coração de Deus. Eu preciso estar com a minha vida preparada diante do coração de Deus. Eu necessito que a minha vida esteja em ordem. A Bíblia fala sobre um rei que foi decretado uma sentença de morte sobre a vida dele. Aí o profeta o profeta Isaías, foi usado por Deus para falar: olha, vai lá e fale ao rei que ele vai morrer. Coloca a casa dele em ordem. O que significa a casa? A vida dele. Aí ele clamou a Deus e Deus lhe acrescentou mais 15 anos de vida. Só que o que isso representou? O profeta Isaías foi lá e falou: olha, coloca a tua casa em ordem. Ajeite as coisas no lugar, coloca a tua vida em ordem, coloca as suas atitudes em ordem, coloca o teu coração, coloca a tua mente, coloca a tua vida em ordem. Quer edificar um altar, quer reconstruir um altar, coloque a tua vida em ordem, porque a tua vida é o altar onde Deus habita. Meus irmãos, Deus não habita no pecado, Deus não habita, meus irmãos, naquele vai e vem, naquele hoje eu tô quente, amanhã eu tô morno, amanhã eu tô frio. Não, Deus habita no lugar de certeza, no lugar de convicção, no lugar de plenitude, no lugar de atitude, no lugar de decisão. Deus não vai agir sobre a sua vida enquanto o seu altar estiver quebrado. Ou seja, Deus ele não vai agir sobre você enquanto a sua vida estiver indo no vai e vem. Uma hora eu tô, outra hora eu já não tô mais. Uma hora eu estou na presença de Deus, outra hora eu já tô no pecado. Uma hora eu quero a presença de Deus, eu quero o Espírito Santo, mas a outra hora eu já tô caindo nas ciladas de Satanás novamente. Nós somos assim, só que quando nós decidimos verdadeiramente, de fato, uma convicção, uma realidade, uma certeza, nós nos alinhamos ao coração de Deus e tomamos uma atitude de ser aquilo que Cristo deseja que nós sejamos. Ele falou: o Espírito Santo estará com vocês, eu não os abandonarei, eis que estarei com vocês até o final dos tempos, até o seu último dia de vida. Só que para ele estar comigo, eu preciso que a minha vida esteja alinhada ao propósito dele. Jesus vai estar comigo. A Bíblia fala: Deus estará convosco enquanto vocês estiverem com Ele. Assim, da mesma forma que no dia que nós decidimos abrir mão de Deus, Ele vai se afastar. Porque não adianta Deus fazer a parte dele, não adianta Deus querer e nós não querermos. Não é meio a meio, é completo, um liga o outro. É por isso que eu costumo falar, o nosso coração e a nossa vida necessita estar alinhado ao propósito de Deus, porque ambos se juntam. É igual um imã, ele vai se juntar, ele vai colar para fazer parte de um único propósito. Não tem como você querer viver um projeto que Deus tem sobre a sua vida se o seu altar estiver quebrado, se a tua vida tiver uma vida de pecado, se você estiver tendo atitudes contrárias à palavra de Deus, se você está colocando no lugar de Deus ídolos que não são o Senhor, se você estiver dando espaço, estiver dando brechas para o inimigo, se você estiver colocando sobre o lugar que é para ser de Deus, pessoas, animais, objetos ou qualquer outra coisa que não seja o Senhor, não adianta, você não vai viver o propósito, porque o altar está quebrado. Então Elias, ele edificou aquele altar, ele consertou aquele altar, e após o conserto daquele altar, o fogo desceu. O fogo vai descer sobre você, o Espírito Santo vai se manifestar de uma forma extraordinária, de uma forma poderosa na sua vida, vai te usar, vai fazer aquilo que é a vontade de Deus.
quando a sua vida estiver alinhada ao propósito para o qual você nasceu. Quando houver renúncias, quando houver atitudes, decisões de fé, decisões de escolha, alinhado àquilo que Deus designou. Então a nossa palavra de hoje é essa, que o nosso coração, que a nossa vida, que esse altar, ele seja construído, que aquilo que está derrubado, que aquilo que derrubou a nossa vida, mediante a nossa comunhão, mediante aquilo que Deus estabeleceu, que nós venhamos nos erguer, que nós venhamos levantar, que nós venhamos falar, não, chega, já deu, aqui não tem mais pecado, aqui não tem mais aquilo que me afaste de Deus, aqui não tem mais espaço para demônios governar, aqui não tem mais espaço para outra coisa governar a não ser o Espírito Santo. Quando tomamos uma atitude, quando nos posicionamos mediante a isso, o Espírito Santo vai vir, o fogo vai descer e o altar vai queimar. E o que representa o fogo descer? A Bíblia fala que Deus é fogo consumidor. O fogo vai descer para purificar. Basta uma atitude sua de querer arrumar, de querer organizar esse altar que é a sua vida. Amém? Essa foi a palavra que o Espírito ministrou ao meu coração. Meus irmãos, Jesus hoje nos convida a arrumar esse altar, a organizar esse altar, a derrubar tudo que está derrubado, mas construir um novo, mas edificar um novo, edificar as pedras no seu lugar. Organize os seus sentimentos no seu lugar, organize as atitudes erradas que você tem tomado, escolha com certeza, com convicção aquilo que realmente é uma verdade, aquilo que realmente você quer para sua vida, porque eu já preguei aqui, se eu não me engano, há 2 semanas atrás, Jesus não gosta de mornidão, ou é ou não é. Organize esse altar. Porque esse altar Jesus quer habitar. Jesus quer habitar nesse altar para usá-lo, para edificar outras vidas. A sua vida é preciosa demais para você permitir a viver de migalhas, a viver com o resto que o diabo tem te oferecido, a viver com as tentações que ele tem colocado no seu caminho. Sua vida custou o sangue do Cordeiro e Ele deseja que seja um altar edificado para Ele habitar. Amém? Te convido a orar agora, que nós venhamos nos posicionar e tomarmos atitudes sinceras de viver para Ele, para que Ele ache lugar e venha habitar em nós. Glória a Deus. Vamos orar então? Senhor meu Deus, meu amado e querido Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais uma semana que está se iniciando. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, te oferecemos todo louvor, toda honra, toda glória, todo aplauso, todo merecimento mediante o teu santo e único nome, que é digno, Senhor, de toda honra, que é digno, Senhor, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Jesus, te agradecemos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, mediante as trevas, mediante a escuridão. Jesus, venha nos ensinar a edificar esse altar, a construir esse altar que é a nossa vida. Jesus, nós queremos oferecer a nossa vida como um sacrifício perfeito, para que o Espírito de Deus venha habitar, venha pousar, venha construir, Senhor, sobre nós os propósitos que Ele designou para vivermos enquanto estamos nos dias de peregrinações. Jesus, nós desejamos do fundo da nossa alma, Senhor, construir a nossa vida, colocar a nossa vida diante do alicerce, diante do fundamento qual é Cristo. Meu Pai, eu coloco a vida dessa pessoa diante da tua presença, essa pessoa que entrou aqui e a vida dela, Senhor, está derrubada, e a vida dela, Senhor, está derrubada pelo pecado, pela maldição, Senhor, pelas enfermidades, pela doença. Oh Jesus, por aquilo que o inimigo tem permitido, Senhor, ela derrubar a própria vida. Mas Jesus,
Jesus, o Senhor nos dá uma oportunidade hoje de edificarmos a nossa vida sobre a tua presença, de construirmos a nossa vida sobre o teu fundamento, sobre o teu nome, Jesus. Então, Jesus, venha fazer morada em nossa vida, venha nos ensinar a renunciar todos os dias, venha nos ensinar a colocar Deus como centro do nosso coração. Hoje, Jesus, se tem encontrado algo, se tem um espaço qual não é teu, se alguma coisa, algum objeto, alguma pessoa tem tomado o lugar que é teu, que o Senhor venha nos revelar, que o Senhor venha nos mostrar, porque não existe, Senhor, como ter intimidade com o Senhor, não existe um relacionamento sincero e verdadeiro contigo se o Senhor não estiver em primeiro lugar na nossa vida. Assim como a tua palavra declara, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e tudo vos será acrescentado. Jesus, que essa palavra venha se tornar uma verdade em nós, que nós venhamos abrir mão daquilo que não é, por aquilo que é, que nós venhamos abrir mão daquilo que nos afasta de ti, que nós venhamos abrir mão daquilo que é uma cilada, daquilo que é um momento, daquilo, Senhor, que é falso, que é fingido, por aquilo que é verdadeiro, que é a tua palavra, que é a tua presença, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar, do que 1 hora em qualquer outro lugar. Jesus, não queremos outro lugar para habitar, nós queremos a tua presença. Por isso, meu Pai, nós te convidamos a nos ajudar a edificar esse altar. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, perdoa as nossas escolhas que muitas vezes, meu Pai, fazemos de não te agradar e agradar o fulano, o ciclano. Oh, meu Pai, muitas vezes escolhemos agradar o mundo e não te agradar. Então, Jesus, perdoa, Senhor, as nossas escolhas erradas. Perdoa, Senhor, os altares derrubados. Perdoa, Senhor, quando permitimos uma pedra do nosso altar cair. Mas nós desejamos do fundo da nossa alma construir, edificar esse altar sobre o Senhor. Que a nossa vida seja um instrumento utilizado nas tuas mãos. Que a nossa vida venha ser o alicerce, Senhor, firmado na rocha. Por isso, Pai, venha nos capacitar, venha nos instruir, que nós venhamos abrir mão daquilo que nos afasta de Ti e que nós venhamos construir um altar novo, porque novo faz o Senhor todos os dias. Novas coisas o Senhor tem feito pela Tua igreja e o Senhor nos dá oportunidade de vivermos, oh Jesus, uma verdadeira vida, uma verdadeira alegria, uma verdadeira paz. Então que o nosso altar venha a ser construído, que a nossa vida ela seja estabelecida, ela seja edificada pela Tua presença. No nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que essa palavra venha ser um renovo para a sua vida, um refrigério para a sua vida, e que mais o Espírito Santo venha nos conduzir diariamente, porque Ele é o nosso professor. Amém? Um forte abraço a todos, Deus os abençoe, e eu te espero amanhã aqui na presença de Deus, e até lá, tchau, tchau!